Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade. Aproximar-se de um mestre espiritual autêntico, limpeza, estabilidade e autocontrole, renúncia dos objetos de gratificação dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção do mal do nascimento, morte, velhice e enfermidade, desapego dos filhos, esposa, lar e do resto, e estabilidade mental diante dos eventos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada por mim, o recorrer a lugares solitários, desapego da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e busca filosófica da verdade absoluta. Tudo isto assim eu declaro que é conhecimento, e o que é contrário a isto é ignorância. Poxa vida, quantos versos foram aqui em Bimala? O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, verso 8 a 12. 8, 9, 10, 11, 5 versos. Ah, não. Vamos cantar um só, tentar cantar um só, senão vai acabar, vai gastar o programa inteiro tentando cantar os versos. Pode ser? Então tá. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Maichananya Jogena Bhakti Avyabhicharini Avivya. Era isso que... Não era isso que ia cantar não, Bímola. Esse aqui, ó. Indriyateshu vairagyam anahankara evacha jamamrityu jaravyadi dukkha doshanudarshanam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 13, versos 8 a 12. É porque são 5 versos e tem muita explicação. Então vamos ler a explicação de Prabhupada para a gente entender esses 5 versos. Este processo de conhecimento é às vezes mal compreendido pelos homens menos inteligentes, como se fosse a interação do campo de atividade. Mas, na realidade, este é o verdadeiro processo de conhecimento. Se a pessoa aceita este processo, então existe a possibilidade de se aproximar da verdade absoluta, Krishna. Este processo não é a interação dos 10 elementos que foram descritos antes. Este é realmente o meio para se liberar deles. De todas as descrições do processo de conhecimento, o ponto mais importante está descrito na primeira linha do 10º verso. Você lembra? Nem eu. Mas felizmente Prabhupada explica. O processo de conhecimento termina no serviço prático, imaculado e amoroso ao Senhor Krishna. Assim, se a pessoa não se aproxima ou não é capaz de se aproximar do serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, então os outros 19 itens não têm nenhum valor particular. Está vendo? A coisa mais importante é fazer serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. Assim, se a pessoa não se aproxima ou não é capaz de aproximar do serviço prático e amoroso a Deus, então os outros 19 itens não têm nenhum valor particular. Mas se a pessoa adota o serviço prático e amoroso a Deus, em completa consciência de Deus, Krishna, os outros 19 itens se desenvolvem automaticamente dentro dela. Então a coisa mais importante é fazer serviço prático e amoroso a Deus. E como faz isso? É só perguntar para qualquer devoto que está liderando um programa. Prabhu, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Pronto, é a fórmula do sucesso.
É a coisa mais importante que existe, fazer serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Deus, com regras e regulações do jeito que Deus quer. O princípio de aceitar um mestre espiritual, como se mencionou no 7º verso, é essencial. Mesmo para aquele que adota o serviço prático e amoroso a Deus, este princípio é muito importante. A vida transcendental começa quando a pessoa aceita um mestre espiritual autêntico. Isso aqui é uma máxima, deixa eu printar. A vida transcendental começa quando a pessoa aceita um mestre espiritual autêntico. A Suprema Jai, Srila Prabhupada Jai. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, afirma claramente aqui que este processo de conhecimento é o caminho verdadeiro. Qualquer coisa especulada além disto é contrassenso. Quanto ao conhecimento esboçado aqui, os itens podem ser analisados como se segue. Humildade significa que a pessoa não deve estar ansiosa por ter a satisfação de ser honrada por outras pessoas. É máxima em cima de máxima, Bímola. Vou printar isso aqui. Vou printar o dia inteiro aqui. A concepção material de vida nos faz muito ansiosos por receber honra de outras pessoas. Mas do ponto de vista de um homem em conhecimento perfeito, que sabe que ele não é este corpo, qualquer coisa, honra ou desonra, que se refira a este corpo é inútil. A pessoa não deve ansiar por este engano material. As pessoas estão muito ansiosas por serem famosas por sua religião e, em consequência disso, às vezes encontra-se que, sem compreender os princípios da religião, a pessoa entra em algum grupo que não está realmente seguindo os princípios religiosos e então quer se anunciar como um mentor religioso. Quanto ao verdadeiro avanço na ciência transcendental, a pessoa deve fazer um teste para ver o quanto está avançando. Ela poderá julgar através desses itens. Geralmente considera-se que não violência significa não matar ou destruir o corpo, mas na realidade, não violência significa não fazer outras pessoas sofrer. Está vendo, Bímola? Não violência significa não fazer outras pessoas sofrer. Eu não pensei nada. Deixa eu ler, tem muita coisa para ler aqui. As pessoas em geral estão enredadas pela ignorância no conceito de vida material, e elas sofrem perpetuamente as dores materiais. Assim, a menos que eleve as pessoas ao conhecimento transcendental, a pessoa pratica violência. Quem não ilumina as pessoas na verdade absoluta, comete violência. Deve-se tentar ao máximo distribuir o conhecimento verdadeiro às pessoas, para que elas possam se iluminar e deixar este envolvimento material. Isto é não violência. Deve-se dever. Vou printar isso aqui também. Dever é para a gente deve fazer o que dever. O dever deve ser feito. Pronto. Isso é não violência. Tolerância significa que a pessoa deve praticar a suportar o insulto e a desonra da parte de outras pessoas. Outra máxima. Se a pessoa se ocupa no avanço de conhecimento transcendental, haverá muitos insultos e muita desonra da parte dos outros. Isto é de se esperar porque a natureza material está constituída desta maneira. Mesmo um menino como Prahlada, que com 5 anos de idade somente ocupava-se no cultivo do conhecimento transcendental, ficou em perigo quando seu pai converteu-se no antagonista de sua devoção.
O pai tentou matá-lo de muitas maneiras, mas Prahlada o tolerou. De modo que, para avançar em conhecimento transcendental, talvez haja muitos obstáculos, mas devemos ser tolerantes e continuar o nosso progresso com determinação. Simplicidade significa que, sem diplomacia, deve-se ser tão direto que possa expor a verdade real até para um inimigo. Quanto à aceitação do mestre espiritual, isto é essencial, porque sem a instrução de um mestre espiritual autêntico, a pessoa não pode progredir na ciência transcendental. E o primeiro mestre que a gente encontra é o mestre espiritual instrutor, aquele que dá instruções sobre Deus, Krishna. A pessoa deve se aproximar do mestre espiritual com toda a humildade e oferecer-lhe todos os serviços para que ele se sinta comprazido em outorgar as suas bênçãos ao discípulo. Porque o mestre espiritual autêntico é um representante de Deus, Krishna, se ele outorga qualquer bênção a seu discípulo, isto fará com que o discípulo avance imediatamente, sem que o discípulo siga os princípios regulativos. Ou então os princípios regulativos serão mais fáceis para a pessoa que tenha servido ao mestre espiritual sem reservas. A limpeza é essencial para se avançar na vida transcendental. Existem dois tipos de limpeza, externa e interna. Limpeza externa significa tomar um banho, mas para a limpeza interna, a pessoa tem que pensar em Krishna sempre e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este processo limpa da mente a poeira acumulada do karma passado. Estabilidade significa que a pessoa deve estar muito determinada a progredir na vida transcendental. Sem essa determinação não se pode fazer avanço tangível. E autocontrole significa que a pessoa não deve aceitar nada que seja prejudicial ao caminho do progresso transcendental. A pessoa deve se acostumar a este caminho e rejeitar qualquer coisa que esteja contra o caminho do progresso transcendental. Esta é a renúncia verdadeira. Os sentidos são tão fortes que estão sempre ansiosos por ter gratificação dos sentidos. A pessoa não deve ligar para estas demandas que são não necessárias. Os sentidos só devem ser gratificados para manter o corpo saudável, para que a pessoa possa executar o seu dever no avanço da vida transcendental. O sentido mais importante e mais incontrolável é a língua. Se uma pessoa pode controlar a língua, então há toda a possibilidade de controlar os outros sentidos. A função da língua é saborear e vibrar. Portanto, através de regulação sistemática, a língua deve estar sempre ocupada em saborear os restos de alimentos oferecidos a Deus, Krishna, e cantar Hare Krishna, Hare Rama. Quanto aos olhos, não se deve permitir que eles vejam nada além da bela forma de Deus, Krishna. Isto controlará os olhos. Similarmente, os ouvidos devem estar ocupados em ouvir sobre Deus, Krishna, e o nariz em cheirar as flores oferecidas a Krishna. Este é o processo do serviço prático e amoroso a Deus, e compreende-se aqui que o Bhagavad Gita simplesmente expõe a ciência do serviço prático e amoroso a Deus. O serviço prático e amoroso a Deus é o objetivo principal e único. Os comentadores não inteligentes do Bhagavad Gita tentam distrair a mente do leitor para outros temas, mas não há outro tema no Bhagavad Gita além do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna.
Falso ego, peraí, deixa eu tomar um chazinho, Bímola. Falso ego significa aceitar este corpo como o próprio eu. Quando a pessoa compreende que não é este corpo, mas sim uma alma transcendental, este é o ego verdadeiro. O ego existe. O falso ego é condenado, mas não o ego verdadeiro. Na literatura védica está dito que Aham Brahmasmi. Em português, eu sou Brahman. Eu sou espírito. Este eu sou. O sentido do eu também existe no estágio liberado de autorrealização. Este sentido de eu sou é o ego. Mas quando o sentido de eu sou se aplica a este corpo falso, deixa eu ler de novo aqui. Quando o sentido de eu sou se aplica a este corpo falso, é falso ego. Quando o sentido do eu se aplica à realidade, este é o ego verdadeiro. Existem alguns filósofos que dizem que devemos abandonar o nosso ego, mas não podemos abandonar nosso ego porque ego significa identidade. Devemos naturalmente abandonar a falsa identificação com o corpo. A pessoa deve tentar compreender o sofrimento de aceitar nascimento, morte, velhice e enfermidade. Existem descrições em diversas literaturas védicas sobre o nascimento. No Śrīmad Bhagavatam, tudo se descreve muito graficamente. O mundo do não nascido, a permanência da criança no ventre da mãe, a prisão infernal, o seu sofrimento e etc. Ventre materno, prisão infernal. É a música do Prabhupada Gokula, lembra-me? Já, mesmo antes de nascer, nós estamos a sofrer. Tá, não vou estragar a música do Prabhu. Eu não devia nem me atrever a cantar, né? Quer dizer, tentar cantar, né, Bima? Peraí. Deixa eu realizar uma miséria aqui. Corta o microfone aí. Você não corta o microfone, Bimala. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Olha a prisão infernal. Cadê? Onde nós paramos? Aqui. Deve-se compreender cabalmente que o nascimento é doloroso. Não é que a criança nasce chorando, né? Porque nos esquecemos de quanta dor sofremos dentro do ventre da mãe, não damos nenhuma solução à repetição de nascimentos e mortes. Similarmente, no momento da morte, há toda classe de sofrimentos que também são mencionados nas escrituras autorizadas. Estas coisas devem ser discutidas. E quanto à enfermidade e à velhice, todo mundo tem experiência prática. Ninguém quer adoecer e ninguém quer envelhecer, mas não há como evitar estas coisas. Se não tivermos uma visão pessimista desta vida material, considerando os sofrimentos do nascimento, morte, velhice e doenças, não há impulso para fazermos avanço na vida transcendental. Isso aqui é outra máxima, Bimala. Deixa eu printar isso aqui. Quanto ao desapego a filhos, esposa e lar, isto não quer dizer que a pessoa não deve ter nenhum sentimento por eles. Eles são objetos naturais de afeição. Mas quando não são favoráveis para o progresso transcendental, então a pessoa não deve se apegar a eles. O melhor processo para fazer o lar agradável é a consciência de Deus, Krishna. Se a pessoa está em plena consciência de Deus, Krishna, ela pode fazer o seu lar muito feliz, porque este processo da consciência de Deus, Krishna, é muito fácil. É necessário somente cantar
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e aceitar os restos de alimentos oferecidos a Krishna no altar, ter discussões sobre livros como o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, e ocupar-se em adoração à forma de Deus no altar. Estas 4 coisas farão a pessoa feliz. A pessoa deve treinar os membros de sua família deste modo. Os membros da família podem sentar-se de manhã e de noite e cantar juntos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. É por isso que demora. Hare Rama, tá, já parei. Nossa, tá aqui, ó. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se a pessoa pode moldar a sua vida familiar desta forma para desenvolver a consciência de Deus, Krishna, seguindo estes 4 princípios, então não há necessidade de mudar da vida familiar para a vida de renúncia. Mas se não é congenial, se não é favorável para o avanço transcendental, então deve-se abandonar a vida familiar. A pessoa deve sacrificar tudo para realizar ou servir a Krishna, assim como Arjuna fez. Arjuna não queria matar os membros de sua família, mas quando compreendeu que estes membros familiares eram obstáculos para a sua realização de Deus, Krishna, ele aceitou a instrução de Krishna e lutou e os matou. Em todos os casos, a pessoa deve ser desapegada da felicidade e do sofrimento da vida familiar, porque neste mundo a pessoa nunca pode ser completamente feliz ou completamente miserável. A felicidade e o sofrimento são fatores concomitantes da vida material. A pessoa deve aprender a tolerar, como se aconselha no Bhagavad Gita. A pessoa nunca pode restringir o vai e vem da felicidade e do sofrimento. Por isso ela deve desprender-se do modo materialista de vida e automaticamente equilibrar-se em ambos os casos. Geralmente, quando conseguimos alguma coisa desejável, ficamos muito felizes. E quando conseguimos alguma coisa indesejável, sofremos. Mas e botamos a culpa nos outros. Tá, não vou falar nada, minha irmã. Mas se estivermos realmente na posição transcendental, estas coisas não nos agitarão. Para alcançar este estágio, temos que praticar o serviço prático e amoroso a Deus inquebrantável, o serviço a Deus, Krishna, sem desvios. Isso significa ocupar-se nos 9 processos do serviço prático e amoroso a Deus: cantar, ouvir, adorar, oferecer respeito e etc. Como se descreve no último verso do 9º capítulo. Deve-se seguir este processo. Naturalmente, quando a pessoa se adaptar ao modo de vida transcendental, ela não quererá se misturar com homens materialistas. Isto iria de encontro ao seu caráter. A pessoa pode se testar vendo quão inclinada está a viver num lugar solitário, sem associação indesejada. Naturalmente, um devoto de Deus não tem gosto por esporte desnecessário, ou por ir ao cinema, ou por desfrutar de algum acontecimento social, porque ele compreende que estas coisas são simplesmente um desperdício de tempo. Há muitos eruditos e filósofos pesquisadores que estudam a vida sexual ou algum outro tema, mas de acordo com o Bhagavad Gita, tal trabalho de pesquisa e tal especulação filosófica não tem nenhum valor. Prabhupada chama de pesquisa patife. Isto é mais ou menos algo absurdo. De acordo com o Bhagavad Gita, a pessoa deve pesquisar por meio do critério filosófico sobre a natureza da alma. A pessoa deve pesquisar para compreender o que se relaciona com o eu. Aqui se recomenda isto.
Quanto à autorrealização, aqui se afirma claramente que a Bhakti Yoga é especialmente prática. Logo que surgir a questão da devoção, a pessoa deverá considerar a relação entre a superalma e a alma individual. A alma individual, somos nós, né? E a superalma não podem ser uma única coisa, pelo menos na concepção de Bhakti, a concepção devocional da vida. Este serviço da alma individual à alma suprema é eterno, Nityam, como está afirmado claramente. Então, Bhakti Yoga, ou serviço prático e amoroso a Deus, é eterno. As pessoas deviam se estabelecer nesta convicção filosófica que, de outra forma, é apenas um desperdício de tempo e ignorância. Isto se explica na coleção Śrīmad Bhagavatam. Em português, aqueles que são realmente conhecedores da verdade absoluta, Krishna, sabem que o eu é realizado em 3 fases diferentes como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bhagavatam 1.2.11. Bhagavan é a última palavra na realização da verdade absoluta. Por isso, a pessoa deve chegar a esta plataforma de compreensão da suprema personalidade de Deus, Krishna, e desse modo ocupar-se no serviço prático e amoroso ao Senhor. Esta é a perfeição do conhecimento. Começando pela prática da humildade até o ponto da realização da verdade absoluta, a verdade suprema, a personalidade de Deus, Krishna. Este processo é exatamente como uma escada, que começa no andar térreo e sobe até o andar mais alto. Agora, nesta escada, há muitas pessoas que alcançaram o primeiro andar, o segundo, o terceiro, etc. Mas se a pessoa não alcançar o andar mais alto, que é a compreensão de Deus, Krishna, ela ficará num estágio inferior de conhecimento. Se alguma pessoa quiser competir com Deus e ao mesmo tempo avançar no conhecimento transcendental, ela se frustrará. Está claramente declarado que sem humildade a compreensão é prejudicial. A pessoa considerar-se Deus é muito convencimento, embora a entidade viva esteja sempre sendo chutada pelas estritas leis da natureza material. Ainda assim ela pensa, eu sou Deus. Eu tenho que rir, Bimala. Por causa de sua ignorância, a pessoa pensa assim. A pessoa deve ser humilde e saber que está subordinada ao Senhor Supremo Krishna. Devido à rebeldia contra o Senhor Supremo Krishna, a pessoa torna-se subordinada à natureza material. A pessoa deve conhecer esta verdade e estar convencida dela. Acabou. Foi meia hora de programa, Bimala. E agora, hein? Tá. Mudar tudo, tá. Esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram os links. O Gita é o 5º link, não é isso? Calma, deixa eu olhar aqui. É o 5º link, Bímola, se eu não me engano. Se eu não me engano, se a mente não me engana, né? E a mente não é confiável. Nem mulher, nem animal de chifre, nem político. Nunca confie nessas pessoas. É problema. É o 5º link, o Bhagavad Gita Como Ele É. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com.
ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar. Não? Agenda. Vai mudar tudo hoje. Já mudou tudo. É verdade, Bimo. Tá, agenda. Vamos na agenda. Depois você vai inventando aí, eu vou tentando seguir aqui. Então, falar do Festival Transcendental, que foi um sucesso total nesse final de semana, e você, ouvinte da rádio, que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí já se programa para o próximo final de semana. Combinado? Então tá combinado. Falar do calendário? Tá bom, Birro, vamos falar, já atrasou tudo mesmo? Vai fazer um programa diferente hoje, tá bom? Sim, senhora, então tá. Então, no mês de setembro, vamos falar as datas. Se tiver mais alguma coisa que aparecer, a gente fala aqui na rádio também. Mas basicamente são esses aqui. Dia 3 de setembro tem o jejum Parshva Ekadashi. Dia 4, aniversário de Diva Goswami. Dia 4 de setembro, festa. Opa, adoro festa. Consciência de Krishna é barriga cheia de Krishna praçada, Bimala. Prabhupada falou isso, eu só repito. Eu adoro essa parte. Já tem uma tremenda festa no dia 4 de setembro. Aniversário de Vamanadeva, que desceu a este mundo para dar o exemplo de um sacerdote perfeito. Tá, não é para falar, é só para lembrar. Opa, eu não tinha visto. Bhaktivinoda Thakur, dia 5 de setembro, mais festa. Aniversário de Bhaktivinoda Thakur. Festa, Bimala, festa. Deixa eu ver, dia 6 de setembro, Haridasa Thakur, aniversário de Haridasa Thakur, o mestre no cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Dia 17, jejum de Indira Ekadashi. E dia 25, esqueça livros de Prabhupada e pronto, acabou o mês de setembro. Bom, tem duas festas a mais, né? Fora as festas de sábado e domingo, tem duas festas a mais, tá bom? Então tá bom. Então, e tá aí o calendário, tá aí ó, no nosso site, krishnafm.com.br. Debaixo do terceiro tocador está aí, ó, calendário. Ixi, o que eu fiz aqui? Tá, voltou. Tá aí, debaixo do terceiro tocador, calendário dos devotos. Já atualizou, Bimala? Já mudou para o mês de setembro. E ouvir histórias sobre jejuns, biografias, tá tudo aí, ó. Debaixo do terceiro tocador. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, o que nós vamos fazer, hein? Vamos ler hoje um pouquinho a mais da coleção Śrīmad Bhagavatam, ao invés de ler os outros livros. Tá bom? Sim, senhora. Então vamos lá. Então vamos tentar cantar os mantras. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki.
Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Libertando-se da Energia Ilusória. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Cantarada Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Paramos onde, em página que deixa eu centralizar a letra aqui. Vai ler só esse livro, né? Até o fim, tá? Essa coleção, na verdade, né? Página 309. Espera aí, deixa eu tomar o chazinho. Entortar a tela para não ofuscar. Não me apressa não, hein? Após banhar-se, purificar o corpo mediante pranayama, bhuta shuddhi e outros processos e marcar o corpo com o barro sagrado, para evocar proteção, a pessoa deve sentar-se em frente da deidade e adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna, no altar. Pranayama é o processo védico autorizado para controlar o ar dentro do corpo. Do mesmo modo, bhuta shuddhi é um processo para purificar o corpo. A palavra shuddhi significa que se deve ser interna e externamente limpo. Shuddhi significa que se deve executar atividades apenas para o prazer da suprema personalidade de Deus, Krishna. Se de uma maneira ou de outra alguém pode lembrar-se do Senhor Supremo Krishna constantemente, através do cantar e ouvir de seu santo nome, Hare Krishna, Hare Rama, ele chegará a um nível de vida pura, como descreve este mantra védico. Prabhupada cita aqui do Garuda Purana em português. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ressalta que, embora alguém possa marcar o corpo com barro sagrado, executar mudras e cantar mantras, caso esteja pensando dentro de sua mente em gozo dos sentidos materiais, a sua adoração do Senhor Supremo Hari é uma farsa. Portanto, a palavra Shuddhi neste verso indica que se deve adorar o Senhor Krishna com uma disposição de espírito favorável, considerando o Senhor Krishna como sagrado
e a si mesmo como um insignificante servo do Senhor Krishna. Aqueles que não têm inclinação favorável para com a suprema personalidade de Deus não gostam de adorar a deidade de Krishna no templo e desencorajam as pessoas de ir ao templo do Senhor Krishna, dizendo que, como o Senhor Krishna é onipresente, não há necessidade de fazer isso. Essas pessoas invejosas preferem os exercícios de ginástica da Hatha Yoga ou o sistema de Raja Yoga. Porém, declarações do próprio Senhor Krishna, tais como Vasudeva Sarvam Niti e Mamekam Sharanam Vraja, indicam que na realização transcendental madura, entende-se que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é a fonte de tudo e, portanto, o único objeto adorável. Por isso, os devotos que adoram a forma de Deus no altar, conforme o sistema Pancharatra, não se sentem atraídos por nenhum processo de yoga, exceto a Bhakti Yoga, ao sintoma aí do verdadeiro devoto de Deus, da verdadeira devota de Deus. Os devotos que adoram a forma de Deus no altar, Krishna, conforme o sistema Pancharatra, não se sentem atraídos por nenhum processo de yoga, exceto Bhakti Yoga, a mais elevada de todas as yogas. Não fica se exibindo, fazendo ginástica, se exibindo com ginásticas, Bima. É uma boa ginástica, mas só isso. Em Kali Yuga não dá para se praticar nenhuma outra yoga a não ser a Bhakti Yoga. O devoto deve reunir todos os ingredientes disponíveis para a adoração da deidade, aprontar as oferendas, o chão, sua mente e a deidade, borrifar o seu lugar de assento com água para purificá-lo e preparar a água de banho e outros utensílios. O devoto deve então colocar a deidade de Krishna em seu lugar apropriado, tanto sob o aspecto físico quanto em sua própria mente. Deve concentrar a sua atenção e marcar o coração e outras partes do corpo da deidade com o barro sagrado. Depois deve oferecer adoração com um mantra adequado. A verdade absoluta Krishna jamais pode ser compreendida através da percepção sensorial mundana. As almas condicionadas absortas na infrutífera busca de gozo dos sentidos materiais são completamente indiferentes ao transcendental serviço amoroso do Senhor Krishna. Suas mentes condicionadas pela matéria são sempre impuras e perturbadas pelo incessante fluxo de dualidades materiais, tais como prosperidade que é isso, né? Vou ler de novo. Suas mentes condicionadas pela matéria são sempre impuras e perturbadas pelo incessante fluxo de dualidades materiais, tais como prosperidade e pobreza, inverno e verão, fama e infâmia, juventude e velhice. Semelhantes almas condicionadas perturbadas não conseguem reconhecer a presença pessoal da verdade absoluta na forma da deidade no altar. A encarnação do Senhor Krishna como a forma de Deus no altar é uma manifestação especial da misericórdia do Senhor Krishna para os devotos materialistas ou neófitos que ainda estão sob a influência de designações materiais. Por quê? Eles são incapazes de perceber o Senhor Krishna em sua morada eterna. O Senhor Krishna descende como a forma da deidade no altar, manifestando as encarnações prakashas e até mesmo a Swayam Prakasha, ou a forma original do Senhor Krishna. As encarnações prakashas exibem diversos passatempos neste mundo, ao passo que a Swayam Prakasha, a forma original do Senhor Krishna, é a fonte de todos os avataras.
Para quem adora sinceramente a forma de Deus no altar, ela se manifesta como a suprema personalidade de Deus. Aqueles que são muito desafortunados não conseguem sequer reconhecer o Senhor Supremo em sua misericordiosa expansão como deidade. Eles consideram a deidade um objeto material comum. Porém, por se render aos pés de lótus de um mestre espiritual genuíno, que é um devoto puro do Senhor Krishna, a pessoa pode aprender a adorar a forma de Deus no altar, como menciona este verso, e assim reviver o seu relacionamento perdido com o Senhor. Quem considera que essa adoração transcendental à forma de Deus no altar equivale à idolatria está grosseiramente coberto pelos modos da natureza material. Uma pessoa que usa óculos de lente cor-de-rosa vê o mundo inteiro cor-de-rosa. De modo semelhante, essas entidades vivas desafortunadas, que estão densamente cobertas pelos modos da natureza material, veem tudo, inclusive o Senhor Supremo Krishna, como material, devido à sua visão poluída. Deve-se adorar a deidade de Deus, Krishna, com cada um dos membros de seu corpo transcendental. Suas armas, tais como a Sudarshana Chakra, os seus outros aspectos corpóreos e seus companheiros pessoais. Deve-se adorar cada um desses aspectos transcendentais do Senhor Krishna com o seu próprio mantra e com oferendas de água para lavar os pés, água perfumada, água para lavar a boca, água para se banhar, vestimenta fina e ornamentos, óleos fragrantes, colares valiosos, grãos de cevada inteiros, guirlandas de flores, incenso e lamparinas. Tendo assim completada a adoração em todos os seus aspectos de acordo com as regulações prescritas, deve-se então honrar a forma de Deus no altar, Hari, com orações e prostrando-se prestar reverências ao Senhor Krishna. Srila Sridhara Swami menciona que a chata ou grãos de cevada inteiros, mencionados no verso 53, devem ser usados para decorar a deidade com barro sagrado e não na verdadeira adoração. Prabhupada cita uma linha aqui em português: o Senhor Vishnu não deve ser adorado com grãos de cevada inteiros, e o Senhor Shiva não deve ser adorado com flores ketaki. O adorador... Peraí, deixa eu tomar um chazinho. O adorador deve absorver-se plenamente em meditar sobre si mesmo como um eterno servo do Senhor Krishna e deve, assim, adorar perfeitamente a deidade, lembrando que a deidade também está situada dentro de seu coração. Então deve... O que é isso, Bima? Gente, são 14 horas e 28 minutos. Ai. Você deixa o telefone aqui. Tá, vou ler de novo aqui. O adorador deve absorver-se plenamente em meditar sobre si mesmo como um eterno servo do Senhor Krishna e deve assim adorar perfeitamente a deidade, lembrando que a deidade também está situada dentro de seu coração. É porque Deus está dentro de tudo e fora de tudo, então Ele está dentro da gente também, né, Bima? E nós estamos dentro dele e Ele está dentro da gente. É por isso que Deus é inconcebível, né? Então deve aceitar os restos da parafernália da forma de Deus no altar, tais como guirlandas de flores sobre sua cabeça, e respeitosamente colocar a forma de Deus de volta em seu próprio lugar, concluindo assim a adoração.
É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, para entender todos os detalhes. Onde eu estava, hein? Aqui, a palavra Tam Mayam neste verso é significativa. Quem se purificou através da adoração da forma de Deus no altar, Krishna, pode entender que ele, o adorador, é um servo eterno do Senhor Krishna e é qualitativamente uno com o Senhor Krishna, sendo como uma minúscula centelha do fogo original, a personalidade de Deus. E Srila Madhvacharya afirma a este respeito: deve-se pensar, sou um servo eterno de Vishnu e, portanto, como sou sua eterna parte integrante, sou eternamente uno com ele. Porém, não sou o próprio Vishnu, porque Vishnu é o controlador supremo de tudo. É aquela história que a gente repete aqui, né? Deus é a fogueira e nós as fagulhinhas. As fagulhinhas nunca será a fogueira, as partes nunca será o todo. Seremos sempre partes de Deus. O princípio básico da adoração à forma de Deus é que a pessoa deve entender que ela é um servo eterno do Senhor Supremo, Krishna. Quem está viciado ao desfrute sexual e que tolamente se identifica com o corpo material externo, não consegue deixar de considerar-se o desfrutador e aceitar que é o desfrutado. Semelhante pessoa afirma que a palavra Tam Mayam significa que o adorador também é ele mesmo, o objeto adorado. Shri Diva Goswami Prabhupada escreve em seu Durga Sangha Mani, o seu comentário sobre o néctar da devoção de Srila Rupa Goswami Prabhu, que Ahangra Hopasana, ou o processo de adorar a si mesmo como o Supremo, é uma grosseira identificação errônea do próprio eu com o Supremo, que é de fato o eterno refúgio de todos. Os 6 principais renunciados de Vrindavana repetidas vezes elucidaram este ponto. Porém, pessoas menos inteligentes dentro da comunidade Prakrita Sahadya ficaram influenciadas pelas ideias falsas dos filósofos impersonalistas e assim exibem concepções enganadoras, são enganadores, vou ler de novo. Pessoas menos inteligentes dentro da comunidade Prakrita Sahadiyas, os devotos fingidos, ficaram influenciadas pelas ideias falsas dos filósofos impersonalistas e assim exibem concepções enganadoras de que o adorador se torna o refúgio supremo. Semelhante alucinação é uma ofensa contra o Senhor Krishna. Semelhante alucinação, já falei aqui. Portanto, não se deve ofensivamente afirmar que a palavra Tammaya neste verso significa que o adorador se torna igual a seu eterno objeto adorável. Assim, o adorador do Senhor Supremo Krishna deve reconhecer que a personalidade de Deus é onipenetrante e deve adorá-lo através de sua presença no fogo, no sol, na água e em outros elementos, no coração do convidado que recebe em sua casa e também em seu próprio coração. Desse modo, o adorador muito em breve alcançará a liberação. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 11º canto, 3º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Libertando-se da Energia Ilusória, Maya. Não é brincadeira não se livrar de Maya. Vamos começar o capítulo 4. Vai dar tempo, será, de ler o resumo, Bima? Não vai dar tempo não, hein?
Não vai dar tempo não, são 2 páginas. Tá. Capítulo 4. Drumila explica ao rei Nimi as encarnações de Deus. As diversas formas das encarnações passadas, presentes e futuras da Suprema Personalidade de Deus, Shri Hari, e as várias características transcendentais de cada um deles, de cada um destes avataras, constituem o assunto deste capítulo. Mesmo que fosse possível contar todas as partículas de poeira na face da Terra, qualquer tentativa de contar todas as inumeráveis qualidades transcendentais do ilimitado Senhor Hari, a origem de todas as potências, seria mera loucura. Narayana, a personalidade de Deus, criou o universo a partir dos 5 elementos fabricados por sua própria Maya. Entrou nesse universo sob a forma da superalma e passou a ser conhecido como Purusha Avatara. Ele efetua o trabalho de criação no modo da paixão através da forma pessoal de Brahma, de proteção no modo da bondade através da forma do Senhor, do sacrifício Vishnu, e de aniquilação no modo da ignorância através da forma de Rudra. Encarnando sob a forma de Naranarayana, o mais grandioso dos sábios, no ventre de Murti, a filha de Daksha, a esposa de Dharma, ele pregou através de sua própria demonstração prática a ciência de Naishkarmya. Quando Cupido, Kandarpa e seus associados foram enviados a Badarikashama pelo rei Indra, que ficara temeroso e invejoso ao ver as austeridades do Senhor Naranarayana, este melhor entre os sábios recebeu Cupido como convidado de honra. O pacificado Cupido então ofereceu orações à Suprema Personalidade Naranarayana Rishi e, seguindo a ordem do sábio, Cupido partiu dali com Urvashi e, ao apresentar-se perante Indra, relatou-lhe tudo o que acontecera. O Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, aparece em diversas encarnações parciais para o benefício do mundo inteiro e dá instruções sobre o conhecimento transcendental através de suas formas como Hansa, Dattatreya, Sanaka e outros irmãos Kumaras, e Rishabhadeva. Sob a forma de Hayagriva, ele matou o demônio Madhu e salvou todos os Vedas. Sob a forma de Avatara Matsya, o peixe, ele protegeu tanto a terra quanto o Satyavrata Manu. Sob a encarnação de Varaha, o javali, ele resgatou a terra e destruiu Hiranyaksha. Sob a forma de Kurma, a tartaruga, ele carregou a montanha Mandara sobre suas costas. E sob a forma de Shri Hari, ele concedeu liberação ao rei dos elefantes. O Senhor libertou os Valakilias, que foram aprisionados na água contida na pegada de uma vaca. Ele salvou Indra da reação de assassinar um sacerdote brahmana e libertou as esposas dos semideuses que estavam presas nos palácios dos demônios. Sob a forma do avatar Nrsimha, ele matou Hiranyakashipu. Durante o reinado de cada mano, ele mata os demônios, satisfaz as necessidades dos semideuses e protege todos os sistemas planetários. Sob a forma de Vamana, o sacerdote anão, ele enganou Bali Maharaja. Sob a forma de Parashurama, ele livra a terra dos governantes 21 vezes. E sob a forma de Shri Rama, ele colocou o oceano sob seu jugo e matou Ravana. Aparecendo na dinastia Jadu, ele removeu o fardo da terra. Sob a forma de Buda, mediante a sua pregação argumentativa, que desprezava os Vedas, ele confundiu os demônios que eram desqualificados para executar sacrifícios. E no final de Kali Yuga ele destruirá os reis de classe baixa sob sua forma de Kalki.
Dessa maneira descrevem-se os inumeráveis aparecimentos de suas atividades. Tá, para de me apressar que eu erro tudo. Dessa maneira descrevem-se os inumeráveis aparecimentos e atividades do Senhor Hari, a suprema personalidade de Deus. Então, no próximo programa a gente vai começar o capítulo no verso 1. As encarnações de Deus. Página 319, Bímola. Vamos parar aqui. Ok? Agora foi. Página 319. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu o link, é o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamae Ki Jai, Jamunamae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.